Bom, hoje, sexta-feira, é dia de falarmos de advocacia trabalhista e está conosco o nosso especialista, o advogado Marcelo Carvalho. Doutor Marcelo, obrigado, boa tarde. Hoje, primeira coisa, o que é audiência una? E na primeira audiência, tal chamada una, que nós não sabemos, nós leigos, o que é, se já a pessoa leva testemunha, como é que é? Conta tudo, não nos esconda nada. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Darcy. Eu que agradeço. A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela estabelece que a audiência é una. O que é uma audiência una? A audiência una é aquela audiência em que a parte, ou o reclamante ou reclamada, ou seja, o empregado ou o empregador, vai e já leva as suas testemunhas e apresenta todas as provas que tiver. Nessa audiência, inicialmente, é feita primeiro uma tentativa de conciliação entre as partes, né? Na época dos juízes classistas, quem normalmente ficava ali tentando fazer a composição das partes eram os juízes classistas, um representando os empregados, outro representando os empregadores. Mas não existe mais juiz classista, então hoje em dia a própria secretaria, o próprio juiz do trabalho nomeia um servidor para ficar ali fazendo a mediação. É chamado mediador, vamos dizer, é um embaixador, é um diplomata que tenta a conciliação. Exato. Não dando certo a conciliação, as partes não entrando em acordo, aí sim o juiz ouve as partes, ouve eventuais testemunhas e marca uma data para dar sentença. Então a audiência una é uma audiência onde acontecem todos esses atos, tentativa de conciliação. Quer dizer, praticamente fala todo mundo que tem que falar, prova, cada um dá o seu testemunho e já depois já vem a decisão. E já vem a decisão. Próximo passo é a decisão do juiz. Exato. Não são todas as varas do trabalho que adotam a audiência una, algumas fracionam. Alguns juízes marcam primeiro uma audiência para tentativa de conciliação e também para, não havendo conciliação, apresentação de defesa, e depois marcam uma outra audiência para ouvir as testemunhas. Muitos advogados preferem esse tipo de audiência fracionada, porque entendem que dá uma maior segurança às partes. Não é? Porque aí o advogado vai ter condição de, com tranquilidade, no seu escritório, com o processo em mãos, verificar qual é a tese de defesa da outra parte, para poder se preparar para ir para a audiência. Explorar possíveis falhas, né? Do outro lado e tentar ganhar a causa, seja para o patrão ou seja para o empregado. Exato. Se a audiência, no caso, chamada audiência una, seria unificada, né? Isso. Tudo ali. O juiz tem que dar a sentença na hora? Não necessariamente, Darcy. E normalmente não acontece. Sim. Normalmente o juiz ele marca, aqui em Londrina, pelo menos os juízes eles têm marcado assim, com um prazo de 1 semana. Então ele faz a audiência hoje, dia 25. Então, sexta-feira normalmente não acontece em audiência. Mas se fez a audiência na segunda-feira, normalmente ele marca sentença para sexta-feira seguinte. Mas essa não é uma regra escrita em lugar nenhum. Né? Normalmente os juízes marcam a sentença para a data mais próxima que tiver em vaga na pauta dele. Bom, em audiência una ou não, a testemunha, no caso acho, da justiça trabalhista, a advocacia trabalhista, enfim, nos julgamentos que envolvam relação patrão-empregado, a testemunha é fundamental, além da documentação. E no caso, por exemplo, se a pessoa mente, se a pessoa presta um falso testemunho, qual é a pena? Como é que é essa relação? Acontece muito? Acontece. Na Justiça do Trabalho, Darcy, a prova testemunhal é a mais importante. Porque, na verdade, quando você pede algum direito em juízo, na Justiça do Trabalho, você pede aquele direito baseado em fatos que aconteceram na empresa, durante o contrato de trabalho, durante uma jornada de trabalho. E fatos que normalmente são presenciados por testemunhas. Então, por isso que a testemunha no processo trabalhista é a prova mais importante. E acontece, sim, de haver testemunhas que vão a juízo com a intenção de mentir para favorecer aquela parte que a convidou. Eu conto para você uma coisa que aconteceu. Uma vez eu estava numa audiência num outro município aí, eu fui fazer uma audiência e antes de começar a minha audiência, eu entrei na sala de audiência, pedi o processo que eu ia, cuja audiência eu ia fazer, fiquei olhando o processo ali. Enquanto eu estava ali sentado olhando o processo, estava acontecendo uma audiência, né? E entrou uma testemunha, sentou em frente ao juiz. E o juiz, ele toma o compromisso da testemunha, dizendo o seguinte: normalmente,
o senhor sabe que o senhor está aqui na Justiça do Trabalho, o senhor deve dizer a verdade, se mentir o senhor vai incorrer em crime de falso testemunho e pode ser preso de 1 a 3 anos. Essa é a advertência que o juiz faz ao tomar o compromisso da testemunha. Nesse caso que eu estou te contando, a testemunha entrou, sentou em frente ao juiz. E o juiz disse bem assim para ela: ó, o senhor está na Justiça do Trabalho, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e eu preciso que o senhor se comprometa a dizer a verdade. O senhor vai dizer a verdade? A testemunha olhou para ele e falou: não. Ele falou assim, Darcy: olha, eu acho que o senhor não está me entendendo, vou falar de novo. Aqui é a Justiça do Trabalho, seu companheiro te chamou aqui para prestar um depoimento a respeito de coisas que aconteceram lá. O senhor vai dizer a verdade? Ele: não. O juiz pegou, ele baixou assim, o juiz muito educado, muito coçou a cabeça, hoje coçou a cabeça, ele deve ter pensado, ele deve ser uma pessoa muito humilde, simples, não está entendendo o que eu estou falando. Ele falou: senhor, pela terceira senhor, vez. eu vou perguntar pela terceira vez, tá? Eu acho que o senhor não conseguiu me compreender ainda. Aqui é a Justiça do Trabalho, a pessoa que o chamou aqui para prestar depoimento nos contou algumas coisas e a empresa está dizendo o contrário. Eu preciso do senhor para esclarecer o que realmente aconteceu. O senhor conseguiu compreender? Sim. O senhor vai dizer a verdade? Não, eu vou falar o que meu companheiro falou para eu falar. Aí o juiz falou: senhor, então o senhor se levante e vai embora. O senhor não vou tomar o seu compromisso. Então, Darcy, o que acontece? Claro, você não teria que mandar prender o pobre do outro. Só que esse não chegou a prestar o compromisso de dizer a verdade, porque ele desde logo disse: não vou falar a verdade. Em audiências que o senhor, porventura, tenha participado, tenha conhecido nessa larga vivência, apesar de muito jovem, o senhor já viu o juiz prender alguém, não? Prender não, Darcy, mas às vezes acontece, por exemplo, o empregado leva uma testemunha e o patrão leva também uma testemunha. A testemunha do empregado fala uma coisa, a testemunha do patrão vai lá e fala outra coisa totalmente diferente. Então, dá aquele choque de depoimento. Sim. O juiz ele tem várias opções para tentar resolver aquele problema. Ele pode suspender o processo e mandar peças para a Polícia Federal apurar o crime de falso testemunho. A Justiça do Trabalho é federal, então a bronca federal. é quase federal. Né? Exato. Aí a Polícia Federal instaura um inquérito para apuração do crime de falso testemunho. E aí chama essas pessoas lá para depor, etc. Isso eu já vi acontecer. Mas não acontece com muita frequência. Porque o processo trabalhista, como ele tem que ser rápido, então o juiz ele prefere outras alternativas. Ele prefere, por exemplo, promover uma cariação entre as testemunhas. A cariação, colocar a testemunha cara a cara com a outra e dizer: olha, vocês estão falando duas coisas totalmente diferentes. Eu quero que vocês entrem num acordo. Quem está falando a verdade? Quem está mentindo. Exato. Quem está mentindo, quem está falando a verdade. E outra coisa que o juiz pode fazer é uma inspeção judicial. Ele parar a audiência, coisa que já aconteceu, e eu presenciei, ele fala para o advogado: todo mundo passa o celular para cá. Ele pega o celular de todo mundo, deixa todo mundo incomunicável com outras pessoas fora da sala de audiência, e ele, acompanhado dos advogados, das partes e de um oficial de justiça ou da pessoa que auxilia ele na audiência, vai no local de trabalho, onde os fatos aconteceram, para checar o que é que realmente aconteceu. E aí ele pega as pessoas que estão trabalhando lá desprevenidas, que não foram preparadas nem nada, e acaba descobrindo qual é a verdade. Não estão orientados. Bom, há mais de 40 anos, no Brasil, se cunhou uma expressão. Os brizolistas, na época, João Goulart era o presidente, e o Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, que queria ser presidente da República. Então, descunhado não é parente, Brizola para presidente. No caso, eu vi aqui, parente pode ser testemunha, amigo pode ser testemunha, ou o advogado do senhor, por exemplo, advogando, para o empregado dizer: não, para a empresa, dizer: olha, eu não quero essa testemunha, como tem júri comum, né, da justiça comum, o senhor pode, por exemplo, dizer: não, esse não, porque é muito ligado ao reclamante? Pode? Sim, se a pessoa tiver uma amizade íntima com a pessoa para quem ela vai prestar depoimento, ela não pode ser testemunha. O senhor pode vetar, o advogado Exato. pode. Aí compete ao advogado contraditar, o termo que se usa é contradita, e contraditar aquela testemunha por esse fato. E parente? E parente também não. Parente não pode ser testemunha? Parente também não. Mas a parente é assim, né, Darcy? Ascendentes, descendentes, irmãos. Sim, irmão. Não é todo tipo de parente, por exemplo. Cunhado não é parente, é agregado. Exato, exatamente. Uma vez eu até fui contraditar uma testemunha da outra parte por ser cunhado, o juiz me falou mais ou menos isso aí que você está dizendo. Porque isso vem, eu lembro do tempo, os brizolistas é que cunharam. Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Só um minutinho.
Duas pessoas, um outro detalhe curioso para o pessoal, para todos nós entendermos. Eu entro com uma ação e o Márcio, nosso querido Márcio Marcos, entra também. A minha em 1 ano resolve. O juiz dá a sentença dele e leva 5 anos. Pode acontecer. No mesmo dia nós entramos com ações idênticas. Pode, Dercy. Por quê? E já aconteceu comigo. Eu pegar 2 ações de clientes que trabalhavam na mesma empresa, exerciam a mesma função, trabalharam ao mesmo tempo, e eu ajuizei as 2 ações no mesmo dia. A numeração sequencial, uma de sequência da outra. Uma ação foi distribuída para uma vara e a outra ação foi distribuída para outra vara. Uhum. Então, o que aconteceu? Numa das varas para onde foi distribuída a minha ação, o juiz substituto estava de férias e o juiz titular, então, ele estava sozinho. Então, ele estava com um acúmulo muito grande de serviço. Então, a audiência desse aqui já foi marcada para uma data posterior. A outra foi marcada para uma data mais próxima. Uhum. Depois que saiu sentença, e a sentença desse aqui saiu primeiro, a empresa recorreu para o tribunal. Chegou no tribunal, aconteceu a mesma coisa. Um saiu rápido, Exato, quer dizer, coincidiu. Então, muitas Pode vezes... acontecer. Acontece demais, acontece demais. E aí a pessoa fica inconformada do processo dela andar mais lento do que o outro. E culpa o advogado. E culpa o advogado. O advogado é que escuta. Doutor, muito obrigado. O senhor vai voltar a semana que vem, como sempre, esclarecendo dúvidas. Eu acho que isso é muito importante para empregados e empregadores. O nosso Clique Tudo desta sexta fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos, mas você sabe, segunda tem mais, à 1 da tarde, logo após Militão e Militão, estaremos de volta. Então, boa tarde, um ótimo fim de semana e até lá.